Em fevereiro de 2015, no Kabbalat Shabbat da Central Synagogue, em Nova York, a Hazanit Julianne Cadrain, que vocês acabaram de escutar, interpretou uma passagem da Torá desta semana, da Parashat Terumah, que diz assim: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Como ela cantou, façam para mim um santuário, e eu habitarei entre eles. Deus não diz que devemos fazer um santuário para Ele. Deus simplesmente não precisa de uma casa. Porque nem o mundo inteiro basta para ser a casa de Deus. Ao contrário, Deus, na sua infinita generosidade, abre constantemente espaço em si mesmo ou em si mesma, fazendo de si presença divina e a base para ser a casa do mundo. Portanto, em vez de Deus pedir que se faça um espaço sagrado para Ele, Deus pede que se faça um espaço sagrado para eles, para as pessoas. Porque um santuário, um templo, uma sinagoga, sem gente, uma sinagoga sem gente, vazia, não é um santuário. Um templo só se torna sagrado quando tem quem o frequente. É só quando as pessoas vêm às sinagogas, às igrejas, às mesquitas, aos terreiros, aos templos de forma geral, que Deus vem habitar entre elas. E daqui podemos concluir duas coisas. Uma, um espaço só se torna sagrado quando servir para o encontro entre o ser humano e o divino. E dois, Deus gosta de gente. Poderíamos imaginar que antes de ter pessoas, um templo para ser sagrado precisa de Deus. Não é assim. Na verdade, antes de ter Deus, um templo para ser sagrado, precisa ter pessoas. O filósofo Martin Buber, autor da famosa obra Eu e Tu, pensador da filosofia do diálogo, e um dos primeiros e pioneiros teóricos do que um dia passou a se chamar de movimento pela renovação da vida judaica, no início do século XX, Buber considerava que o sagrado está na relação, nos espaços que existem entre cada um de nós e Deus, que chamamos de Eu-Tu, e, muitas vezes, nas relações entre as pessoas, que em vários casos são chamadas de eu-isso. A oração cantada pela Hazanit Julianne Cadrain, hoje popular em muitas sinagogas, acrescenta outro verso. Va'anachnu nevarech Yah me'ata ve'ad olam. Que significa, e nós abençoaremos Yah de hoje até a eternidade. Temos aqui então 3 movimentos. Primeiro, Deus diz: se as pessoas me fizerem um santuário, segundo movimento, eu habitarei entre elas. Terceiro movimento, as pessoas respondem: então nós abençoaremos Yah de hoje até a eternidade. E vocês devem estar se perguntando: mas, Rabino, o que é Yah? Yah é um dos nomes de Deus, formado pelas 2 primeiras letras do tetragrama sagrado, Yud-Hei, ou Yod-Hei. Yah é uma das formas preferidas de Reb Zalman Schachter, de abençoada memória, um grande mestre
que dedicou a maior parte da sua vida a renovar a vida judaica, antecedido por Buber, por Heschel e outros gigantes. Ele gostava de chamar Deus de Yah. Em uma oração escrita por Reb Zalman, chamada Para Além do Eu e Tu, lemos assim: Yah, meu Deus, aonde você está? Eu te chamo como se fosse de longe, mas você, meu Redentor, habita no meu coração, tão perto, e eu não sabia. Martin Buber talvez estivesse satisfeito com um templo frequentado por pessoas, o que permitiria que Deus lá habitasse e se relacionasse com elas, sem outro interesse, além da relação com cada uma delas. O que já é muito bonito. Mas Reb Zalman quis ir além do eu-tu de Buber. Para ele, um templo físico, externo, é legal, mas não é necessário para que Deus e as pessoas se encontrem. Para Reb Zalman, tudo é Deus. Tudo é um. Não há separação. Procurar Deus fora, dentro desse ponto de vista, não só é desnecessário, é inútil. Literalmente, é o que está escrito na Torá. Aliás, quando lemos Veshachanti betocham, está escrito, e eu, Deus dizendo, habitarei dentro deles. Ou seja, Deus não está fora. Deus está dentro de nós. Porque, a partir desta visão, não há dois, não há criador e criatura, mas há somente um, somente Deus. O problema de Deus estar dentro de nós é Ele estar tão perto, mas tão perto, que nós nem nos damos conta disso. Por quê? Porque não sobra espaço entre nós e Deus. Então não conseguimos perceber. Um encontro só é possível quando há espaço para acontecer. O mundo só passou a ser mundo quando Deus separou os céus da terra e criou espaço. Para haver um encontro com Deus dentro de nós, é preciso criar um espaço interno. Um espaço de silêncio, de foco. Faça para Deus um espaço interno sagrado e você terá consciência de que Deus habita dentro de você. Apoiado nos ombros de gênios como Martin Buber e Zalman Schachter, eu proponho uma conciliação. Tento, humildemente, fazer uma conciliação entre uma visão de mundo e outra. O templo externo, a sinagoga, se for preparada com as condições apropriadas, pode ser o local ideal para podermos silenciar a mente em um clima espiritual e nos voltarmos para dentro. Será nesse ambiente que teremos condições para fazer o nosso templo interno, onde nos encontraremos de fato com Deus. O templo externo, no caso a nossa sinagoga, a Betel, deve ser um instrumento para acessarmos o nosso templo interno. Que possamos frequentar a Betel, não para encontrar Deus no templo, mas para, no nosso templo, encontrarmos Deus dentro de nós. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shkoyach.